Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sobre os convites de Jesus, nos leva a que nos atenhamos à palavra fanatismo, que é um estado psíquico de um fervor excessivo, persistente, inclemente, inflexível. É uma intransigência caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer ou respeitar o diferente em crenças ou opiniões. Então, é uma adesão cega a um sistema, a uma doutrina, a um partido político, religioso, a uma agremiação esportiva, enfim, a pessoas ou a algos também. Então, desse modo, disse que alguém é fanático quando, animado por cuidados centralizadores únicos e excessivos, por uma opinião que abdica da razão. O fanatismo sintetiza-se, resume-se, como tudo quanto leva alguém ao exagero, seja lá ao que quer que seja. O fanático, ele tem a certeza de que ele possui a verdade e o bem. E, portanto, ele é imune ao erro. Muitas vezes acredita-se inspirado por uma divindade, por um espírito e até mesmo pelo próprio Deus. O fanatismo é uma espécie de doença que elimina o bom senso e que pode levar a matar ou morrer pelo que acredita. Então, ele causa uma rigidez mental que leva a que se reaja contra aos que contrariam o seu modo de pensar. Suas atitudes são marcadas pelo radicalismo, pela intolerância absoluta para com aqueles que não participam das suas predileções. E não ouve o que o outro fala, não sabe argumentar, é hábil em usar a emoção como meio de justificar as suas opiniões. Nesse sentido, ele é apelativo. Ele manifesta-se sem possibilidade de fazer concessões. Suas ideias são extremistas, inflexíveis, de tal forma que ele, por não aceitar mudanças, é possível que parta para a agressividade. Ele tem uma dificuldade muito grande de escutar e não ver o diferente. As causas nós poderíamos, são imensas, são inúmeras, são profundas, mas podem chegar pelo extremismo que possa conter a ser uma patologia da personalidade. Agora, ressalve-se que é necessário, é natural que o homem tenha convicções, preferências, que as defenda. Porém, quando chegam a esse ponto de acirramento, de confronto com a realidade, está havendo um desequilíbrio. Então, o fanático tenta impor suas ideias para outras pessoas e podendo, nesse afã, tornar-se agressivo, já vimos. De certa forma, ele procurará ficar por perto de pessoas que tenham opiniões semelhantes. E isso causa um empobrecimento do seu próprio viver. E ele é considerado um elemento perigoso, uma vez que é capaz de usar de qualquer meio para provar que ele está certo. Em termos religiosos, nós podemos observar as atrocidades nos grupos extremistas do Estado Islâmico na fronteira lá entre o Iraque, o Irã, a Síria, relacionados principalmente
a antiga rivalidade das duas linhas do islamismo. Outro fanático também perigoso é aquele em relação ao seu time de futebol, aquele da sua preferência, no qual aquilo que seria um lazer muitas vezes descamba para agressões e exageros. Na política, da mesma forma, esquecendo-se de que o político verdadeiramente democrático não aceita e até rechaça qualquer tipo de intolerância quanto às religiões. Então, vamos repetir que as igrejas poderiam muito ajudar, trazendo em seus estudos, sermões, estimulando os frequentadores a que busquem a compreensão sobre o sentido da vida, a enfrentarem com coragem os momentos difíceis, como as doenças, os acidentes, as mortes, sem querer impingir as ideias que professam em relação a tais fatos. E em relação ao Espiritismo, ele é uma doutrina racional, livre acesso, sem pretensões de fazer prosélitos, de deter a verdade e é aberto à análise da livre aceitação. Então, o Espiritismo não se preocupa ou não se ocupa com questões dogmáticas. Ele propõe a liberdade de pensamento e o direito de cada um adorar a Deus como lhe aprouver, de tal forma que suas práticas espirituais estejam em conformidade com a sua consciência. Posto à fé cega, que nada examina e aceita o falso como verdadeiro, a fé raciocinada se apoia sobre realidades e a lógica não deixa atrás de si obscuridade. O indivíduo crê porque estudou, refletiu e aceitou, encarando a razão todas as épocas da idade. Por esses detalhes, o espiritismo não comporta fanatismo. E em algum momento da literatura espírita, Allan Kardec comenta que o entusiasmo excessivo é mais prejudicial à doutrina que as campanhas dos adversários. E como fica, então, o fechamento desse nós vamos utilizar constante no mesmo, que faz constar, aspas, Jesus nunca se impôs, jamais se rebelou, não agredindo em circunstância alguma. Simples, convicto, expôs sem impor, apresentando as notícias do reino de Deus, sem que se utilizasse de quaisquer sofismas ou artifícios verbalistas, tão de agrado aos polemistas e fanáticos de todos os tempos. E nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. E Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.